Queremos saudar todas as nossas irmãs e irmãos aqui presentes, mas também aqueles que nos seguem pela internet. Estamos gratos a Deus porque temos mais um sábado, gratos a Deus porque temos liberdade para o adorar no seu santo dia. Ainda há pouco, conversando com uma irmã, perguntaram a propósito do seu esposo, que é pastor da igreja, e perguntaram então como é que está o seu esposo, e a nossa irmã respondeu: está a trabalhar. Recordo-me de um pastor na Suíça que um dia me deu a definição do quarto mandamento da Bíblia para um pastor adventista. E vou resumir: diz: 6 dias trabalharás, mas ao 7º vais-te esgotar, chegar ao máximo. Nós deveríamos todos pensar que todos nós somos trabalhadores no dia de sábado e nos outros dias também. Por isso temos a oportunidade em nossas casas estudar a lição. Estudamos e tivemos todos, penso eu, a oportunidade de estudar uma lição maravilhosa, uma lição que provavelmente vai mexer um pouco com alguns de nós. Comigo mexeu. Uma lição importantíssima que nos ensina de uma forma prática como podemos ser adoradores e educadores ao mesmo tempo. Para isso, gostaria que todos nós inclinássemos a nossa cabeça para fazermos uma pequenina oração, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine nesta hora que vamos passar juntos. Santo e amado Pai, estamos aqui para recapitular uma lição maravilhosa, mas sobretudo queremos que sejas Tu a falar-nos ao coração, a dizer-nos o que é realmente adorar-te e educarmos-nos já para a eternidade. Pai do céu, usa-nos e que o Teu nome seja glorificado. Te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Adoração na educação. Como adorar enquanto educamos? Muitas vezes nós pensamos que a educação é um ato passivo. Não é. É mais ativo. O verso áureo retirado de 1 de Crônicas, capítulo 16, e todo este capítulo seria muito interessante nós termos lido de uma forma atenta. Não sei se tivemos essa oportunidade, se tivemos essa curiosidade de ver o que diz este capítulo todo, no que diz respeito essencialmente à questão da educação e à questão da adoração. O versículo áureo diz-nos o seguinte: dai ao Senhor glória do seu nome, trazei presentes e vinde perante Ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então a santidade é bela? É bom ser santos? O que quer dizer a palavra santo? Alguém que me ajude. O que quer dizer santo? É alguém que não faz nada. Separado. Posto à parte. Porquê? Porque ninguém o quer? Porquê que é posto à parte? E posto por quem? Por Deus? Sim. E porquê? Porquê que é posto à parte? Porque Ele vê os nossos corações e vê o que é que nós fazemos. Porque Ele vê os nossos corações e vê o que fazemos. Quem é que vê os nossos corações e vê o que fazemos? O próprio Deus. Posto à parte com uma missão ou sem missão? Esta é que é, para mim, a parte mais importante. Um santo é alguém que tem uma missão particular e é posto à parte para a sua missão. Qual é a nossa missão? Vimos ainda agora, o pastor quer intervir. Vimos ainda agora no boletim missionário como, apesar da missão global, ainda não está tudo feito. E Jesus foi muito claro quando disse em Mateus 24:14, Ele só vem quando esta mensagem do Advento será pregada em todo o mundo. Pastor. O conceito de santidade está associado àquilo que era o termo da sacralidade.
no templo, de uma forma muito particular, existia um conjunto de objetos que eram usados apenas para o serviço do templo, estavam separados para esta função. Ora, se estendermos este conceito de sacralidade às pessoas também, vamos perceber que um prato ou uma tigela é sagrada, não necessariamente porque ela seja de natureza diferente de uma outra que é usada no cotidiano, mas porque tem um fim e uma finalidade diferenciadas. Ora, quando o povo de Deus... aliás, até vale a pena dizer ainda um outro aspecto, é que esta tigela que é usada para fins sagrados ou a tigela que é usada para fins mais seculares em casa, no cotidiano, não é porque a tigela tenha a capacidade de pecar ou deixar de pecar. Não é porque uma tigela tenha uma conduta mais ética e mais moral do que a outra. São tigelas, são objetos inanimados. Isto não retira ao ser humano a componente moral e ética, não é isto. Mas, como seres humanos, embora sejamos biologicamente todos constituídos da mesma forma, são chamados santos aqueles cuja existência foi dedicada por Deus e pela vontade do próprio para um fim, efetivamente, de promulgar o conhecimento do Evangelho. E é nesse sentido que, efetivamente, o povo de Deus passa a ser santo, não necessariamente por ser impecável, mas por ter uma missão e um propósito distintos. Muito obrigado, pastor. A lição está passada, porque esta é a essência da nossa lição. Muito obrigado pela sua colaboração. Porque a essência da nossa lição é esta. Para mim, foi esta é a essência. Reparem, a nossa lição começa falando de algo que é condenado por Deus. O que é condenado por Deus? Quando Ele diz, adorem-me a mim, porquê? Porquê que vocês têm que me adorar a mim? Porquê que o ser humano tem que adorar a Deus? Porque nós somos criaturas de Deus. Portanto, este é o primeiro propósito da adoração. Fomos criados para que Deus seja glorificado. Um dia resolvemos agora nós resolvemos, enfim, como consequência, mas alguém resolveu tomar um caminho adverso, diferente. E nós, como consequência disso, adquirimos esta natureza pecaminosa. Mas Deus não nos abandona e vai buscar outra vez, não só pela criação, como pela recriação, pela redenção. Portanto, nós somos criaturas mais do que muitíssimo especiais para Deus. Por isso Ele põe-nos de lado a cada um de nós, e o pastor frisou muito bem, é um ato voluntário. Ninguém é forçado a ser santo, ninguém. Ninguém é forçado a ser posto de lado com esta missão, mas é a nossa missão. É a nossa missão. É esse o nosso dever. O dever de cada um de nós, daqueles que já aceitaram Cristo como seu Redentor, esse tem o dever de anunciar a mesma mensagem àqueles onde está integrado. Infelizmente, penso eu, nem todos fazemos isso. Nem todos fazemos isso. E muitas vezes não aproveitamos aquelas oportunidades, eu diria quase mínimas, que surgem espontaneamente, para podermos proclamar exatamente a mesma mensagem que cada um de nós já sentiu em si próprio. É engraçado porque, de uma forma geral, todos nós acreditamos em algo. Acreditamos. Ou acreditamos em coisas boas, ou muitas vezes acreditamos em coisas que nos são transmitidas de uma forma talvez intencional para nos desviar daquilo que é a verdadeira crença e a verdadeira adoração. Por exemplo, no nosso crescimento natural, passamos por uma fase em que aparecem os chamados terrores noturnos. Crianças que têm medo de estar no escuro. Mas medo de quê? Se eventualmente nunca passaram por nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade. A maior parte das vezes vem por influência de outros. Estas tradições, estas
formas de comunicação entre uns e outros levaram muitas pessoas a situações extremamente difíceis e até a pensarem que têm que acabar com a sua própria vida. Isto mesmo em idades adultas. Ainda há poucos dias, alguém no meu local de trabalho apareceu e tinha uma postura diferente dos outros que estavam lá, que reclamavam e que tinha uma postura muito mais agressiva, muito mais, eu não diria vigorosa, mas sobretudo agressiva, uma agressividade muito acrescida. E aquele indivíduo estava aparentemente tranquilo. E às tantas, um dos funcionários do meu local de trabalho abordou e disse: já viu como estas pessoas estão assim agressivas? E ele, com lágrimas nos olhos, diz: a senhora sabe porque é que eu estou aqui? Eu estou aqui porque preciso de ajuda. O meu filho foi enterrado ontem, suicidou-se aos 28 anos. O que é que um jovem pode levar, aliás, um jovem nesta idade, numa idade de muita esperança ainda, a cometer um ato destes? Depois ele explicando à pessoa, quem me disse foi a pessoa que o ouviu, explicou que ele estava desesperado, que não via nenhuma solução, porque estava a ser influenciado por espíritos malignos. E esta é a ação do nosso inimigo, muitas vezes, quando nos leva a crenças que não são as crenças que nos são propostas pelo nosso Criador. E isto é um ato, eu quase diria desesperado, do nosso arqui-inimigo. Ele quer influenciar-nos com situações que muitas vezes nos desviam daquilo que nós deveríamos fazer. Este alerta vem na palavra de Deus. Vem-nos dito, nós tivemos um texto muito interessante, capítulo 3 de Daniel, conhecemos. Aqueles jovens estavam a ser influenciados, aqueles 3 jovens, recordam-se? Lembram-se do nome deles? Não, esse era o nome que foi imposto. Eu ouvi só... Ananias, Misael e Azarias. Ananias, Misael e Azarias. Os seus nomes reais eram estes. Sadraque, Mesaque e Abdenego foi o nome que lhes foi imposto, entre aspas, num novo país. Estes jovens tinham que eram forçados a adaptar-se à doutrina e à maneira de pensar do país onde eles se encontravam. Quem de nós não sentiu essa influência também? Ou se no local de trabalho, ou no seu local de lazer, ou no seu local onde está integrado socialmente? Quantas vezes não somos levados ou quase obrigados a aceitar coisas que nós temos a certeza absoluta que não tem nada a ver com a palavra de Deus? Não vos aconteceu isso muitas vezes? Eu penso que sim. De uma forma ou de outra, se estivermos bem atentos, seguramente vamos ver como muitas vezes nós somos, eu não digo forçados, mas quase, a tomar determinadas decisões que vão contra aquilo que a palavra de Deus nos diz. Deus tem sempre uma solução, como teve a solução para estes jovens. Recordam-se o que aconteceu. Uma fornalha aquecida 7 vezes não conseguiu queimar estes jovens. Aqueles que os atiraram para dentro sofreram as consequências desta temperatura tão elevada. Ora, isto pode acontecer com cada um de nós, meus amigos. Agora, hoje, o que é que nos faz adorar mais? Serão estas filosofias? Por falar nisso, eu já disse aqui uma vez, sabem qual é a definição de filosofia, não é? É ciência com a qual e pela qual se fica tal e qual. Estas filosofias têm um propósito. O propósito é, essencialmente, mudar a nossa maneira de pensar.
E se nos deixarmos influenciar por esta nova maneira de pensar, fazemo-lo por iniciativa de quem? Nossa. O que é que nos faria, eventualmente, evitar de sermos influenciados por estas novas maneiras de pensar? O que é que nos pode, eventualmente, proteger? O que é que acham? É o estudo. Estudo da palavra de Deus. Eu ouvi assim com temor, mas é verdade. É o estudo da palavra de Deus. Isso é que nos pode dizer à lei e ao testemunho. Se não falarem desta forma, o que é que acontece? Não verão a alva. O que é a alva? É a luz. Quem é a luz? Jesus. Mas há outras coisas que nos fazem também adorar de uma forma errada neste mundo onde nós estamos integrados. Poderíamos dar exemplos. Alguém poderia dar exemplos daquilo que nos leva a uma adoração acima da adoração a Deus? Não há propostas? O eu. Mais. Perdão? A idolatria. A idolatria. Mas que ídolos é que se adoram? Aí está. Coisas. O pastor quer intervir também. Manuel, faz favor. Pastor. Coisas. Coisas. Objetos. A essência da idolatria, na verdade, tem como base o egoísmo. Ou o egocentrismo, em última instância, por uma razão simples, é que sempre que se substitui Deus do centro da nossa vida, nós estamos numa prática de idolatria. Esta é a razão pela qual Jesus haveria de dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sempre que Deus não está no primeiro lugar, não é porque Deus seja um ser mesquinho ou inseguro, mas é porque efetivamente a natureza humana só pode atingir a sua sublimidade para a qual foi criada se Deus efetivamente for o pináculo das nossas aspirações morais. Ou seja, nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Se contemplamos algo que seja inferior ao Criador, efetivamente estaremos muito abaixo daquilo que será o nosso potencial. Perdoem a expressão, o nosso potencial evolutivo e espiritual. Muito obrigado. Agora, que meio Deus encontrou de nos desviar desta linha de conduta, de pensamento? Salmo, deixa cá ver, 78. Não vamos lê-lo, mas tiveram a oportunidade de o ler, penso eu. Há algo que é fundamental. O pastor já nos disse, a questão do egocentrismo. Alguém disse, o estudo da palavra. É essa forma que Deus arranjou para nos ensinar. Mas porquê? Como é que vocês acham que por esta via nós nos podemos proteger contra esta questão da adoração a falsos deuses? O que é que depreenderam da vossa lição, do estudo da vossa lição? É muito claro quando ele diz. Alguém quer intervir? Vamos continuar o monólogo ou o diálogo com o pastor? Recordar. Recordar. Como é que nós podemos fazer recordar alguém que tem uma doença de Alzheimer? Há um vídeo muito interessante. Uma ex-bailarina, com 90 e poucos anos, não sei se chegaram a ver, que lhe põe música de Tchaikovsky e ela começa a dançar, virtualmente, mas começa a dançar. O que é que a fez dançar? O que é que acham que a fez dançar? Foi a memória daquilo que ela passou e veio ao de cima. Não é por acaso que Salomão diz: ensina o menino o caminho em que deve andar. Ensina quem?
Desde quando? É um menino desde quando? Desde o berço, o caminho em que deve andar. E ainda que seja velho, o que é que diz? Não se afasta desse caminho. Sabem qual é a melhor definição de memória que eu tenho, que eu conheci? Memória é a capacidade que todos nós temos de esquecer. Acham que há um limite para a nossa memória? Não há limite. Não há limite para a memória. Todos nós podemos ir carregando dentro da nossa memória. Mais tarde, quando chega essa patologia, essa doença que atinge essencialmente a memória, não atinge a memória antiga, atinge a memória recente. A minha mãe faleceu com um síndrome desses. E moribunda, na sua cama, no seu leito de morte, na antevéspera da sua morte, ela viu-me. Já não reconhecia ninguém, não abria os olhos, não respondia, estava em coma, não induzido, mas natural. A minha irmã chega ao pé dela e disse: mamã, sabes quem está aqui? Olha quem está aqui. E dizem que os moribundos, que aqueles que estão em coma não ouvem, não é verdade, eles ouvem. A minha mãe abre os olhos, vê-me e diz assim: meu filho, meu grande filho. E foram as últimas palavras que ela disse. A memória de tudo quanto nós matemos, quando temos capacidade de gravar, fica. Então o que é que gravamos na nossa memória? Aqui é que está o segredo. Não é só gravar, mas é gravar o que deve ser gravado. O salmista diz: recorda-te quando atravessaste o mar. Recorda-te daquilo que Deus fez quando te fez atravessar o mar. Como venceu os teus inimigos, falando ao povo de Israel. Como te protegeu no deserto. Como te dava a cobertura durante o dia, protetiva pela sombra. E à noite o que é que dava? A luz para tu poderes fazer o que querias. Recorda-te, recorda-te, recorda-te. E é isso que nós devemos recordar. O quê? O que estudamos. Já vimos o privilégio que nós temos de ter este método de estudo que é a escola sabatina? Temos consciência disso? Por vezes não temos essa consciência. Já viram o quão importante é, dia após dia, estudar um bocadinho a palavra de Deus? Isto é básico, básico para a nossa salvação. E a lição fala nisso, de uma forma muito clara. Isso é adorar a Deus? O que é que acham? É adorar ou não? É adorar. E é estudo? É formação ou não é formação? E isso não é educação? É educação. Maravilhoso método Jesus, ou Deus, organizou e nos deu para nós nesta terra. Agora, estão a ver? Agora, bom, eu tive uma vez numa ilha onde vi o que era a adoração de ídolos. Eu nunca pensei que fosse possível adorar ídolos daquela ordem. Animais. Em pleno século XXI. Fiquei assim um bocado chocado porque, enfim, não é muito o meu hábito, não é? Não é muito vulgar, mas ainda se adoram animais. Ainda se veneram imagens de animais. Mas hoje em dia isso já não é tão comum. Agora é muito mais imagens de pessoas. Então não é melhor venerar o Criador dessas pessoas? Aquele que é o meu Criador, o vosso Criador, o Criador de cada ser humano? Não acham que será melhor e mais seguro para cada um de nós? O convite é exatamente para nós irmos a isto. E agora é acrescentado o que é adorar em espírito e em verdade. O que é o espírito? De que forma podemos nós adorar em espírito? Alguém já viu Deus? E se alguém visse Deus, o que é que acontecia? Lembram-se o que fez Moisés? Senhor, mostra-me a tua face. Qual foi a resposta do Senhor? Se tu vires, olha, acaba-se imediatamente. Não consegues ver a minha glória. E mostrou-lhe o quê?
o dorso, vês as minhas costas. E quando desceu, o que é que aconteceu ao povo? Não conseguia ver a face de Moisés. Porquê? Porque ele brilhava. Já viram que nós, vendo Deus, podemos refletir este Deus? Estudando a Deus, o que Deus faz por cada um de nós, podemos refletir este Deus também. E se não o refletimos, qual será a causa? Por esta lógica que estou a dizer, poderia dizer déficit de estudo, falta de estudo, com um método extraordinário. É que o facto de, numa classe, quando antigamente nós tínhamos as pequenas unidades de ação na nossa escola sabatina, e nós dizíamos 7. Não é que o moderador queira saber se estudou ou não estudou. Porque o facto de alguém estudar, o primeiro beneficiado é aquele que estuda. Ok? Agora, o estudo tem que ser adaptado às diversas faixas etárias. Até nisso a nossa igreja está muito bem organizada. Já repararam? Temos o rol do berço, temos o jardim de infância, temos os primários, temos os juvenis, temos os adolescentes, cada um que tem um estudo adaptado às suas capacidades. Ok? Imaginem-me o que é eu a explicar aos meus netos aquilo que eu estudei e que acabei de estudar, enfim, e continuamos a estudar dia após dia, da forma como eu estudei. Eles vão dizer, mas estás a falar de quê? Óbvio, não acham? Temos que nos adaptar ao conhecimento e àquilo que nós já sabemos. Como, por exemplo, alguém que inicia a estudar a palavra de Deus. Se vamos falar nas profecias do Apocalipse da forma como elas estão, com a linguagem que estamos muitas vezes habituados a falar entre nós, aqueles que já têm alguns anos desta caminhada com Deus, seguramente é dizer, olha, põe-te a andar que não vais perceber nada. E a pessoa desiste, naturalmente. Ok? Não nos esqueçamos que se derem uma boa feijoada, mesmo vegetariana, a um bebê recém-nascido, ele vai morrer. Não está adaptado a isso. Mas se lhe dão o leitinho materno, opa, que maravilha, é vê-lo. Quem é mãe e quem é pai sabe bem como é que foi, não é? Portanto, tem que ser adaptado. E é conhecimento progressivo. Mas sempre recordando aquilo que Deus fez no passado e que ainda é capaz de fazer hoje. E ver em tudo uma ação de Deus. Não é muito difícil nós vermos Deus a agir. Não é muito difícil. Basta estarmos vivos. Hoje de manhã, por acaso, acidentalmente, estava a ver o testemunho de alguém na Itália com 93 anos, um jovem de 93 anos, que foi vítima da doença da moda e esteve numa unidade de cuidados intensivos. E quando teve alta da unidade de cuidados intensivos, onde ele esteve um dia, disseram, agora o senhor vai ter que pagar a utilização do ventilador. Não sei se já viram isso. E a resposta que ele dá à equipa médica fez toda a gente chorar. E ele começa a chorar e disseram, tenha calma, o senhor tenha calma, quase que a dizer, não precisa dar tudo de uma vez. Era o equivalente a 500 euros. E diz ele, eu dinheiro para isso tenho à vontade. Mas só agora é que eu consigo ver o que eu devo ao meu Deus, que nestes 93 anos me deu o ar para eu respirar de graça. De graça. Que testemunho maravilhoso de alguém que acredita em Deus. Como é que nós agimos numa situação destas? Adorar em espírito é ter sempre no nosso espírito exatamente esta situação de cada um de nós. Nós estamos aqui porque Deus permite que estejamos aqui.
Se hoje temos a nossa igreja aberta, é porque Deus permite. O seu Espírito continua a estar conosco. E é esse Espírito que nos convence de quê? Do pecado. E o que é o pecado? É a transgressão da lei. Então nos convence da lei de Deus. Da existência desta lei de Deus, que é um traço de caráter de Deus. Estão a ver que nós não podemos de forma nenhuma afastar-nos deste Deus. Onde nós chegamos, já Ele lá está. Não vai chegar, já lá está. Pensamos muitas vezes nisto. E o que é a verdade, afinal? O que é a verdade? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele diz também onde podemos encontrar a verdade. Aonde? Pois, quando ele fez a oração pelos seus discípulos, ele diz, João capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade. E o que é a verdade? É a tua palavra, é a palavra de Deus. Onde é que a gente encontra hoje a palavra de Deus? Na palavra de Deus, óbvio, na Bíblia. Santidade de Deus. Isto é incrível. 1 Crónicas 16. Eu gostava que alguém me lesse o versículo 29. Sim, o irmão Luís. Sim. Eu queria só fazer a leitura do final da lição da terça-feira do Espírito em Verdade, que tem uma informação interessante aqui. Ele fala que o Espírito sem a verdade pode levar a um sentimentalismo superficial que se constrói mais sobre a emoção volúvel do que sobre qualquer outra coisa. Em contraste, a verdade sem o Espírito pode levar a um formalismo sem vida. Portanto, necessitamos dos dois. Isso aqui me fez lembrar um paralelo à lição que a gente teve em Esdras e Neemias, de reavivamento e reforma, que tem mais ou menos a mesma ideia, reforma e reavivamento. É curioso observar o seguinte, para a gente poder agir com os dois dentro de nós, é necessário, inexoravelmente, que a gente faça um estudo profundo da palavra de Deus, como tu tens dito até agora. Porque, para conhecer a verdade, eu tenho que estar próximo dela. Eu preciso conhecer Jesus. E, como a gente vê no Salmo, Jesus não está aqui agora, materialmente em carne, o Espírito Santo está, mas Jesus já fez a missão dele no período dele. O que a gente percebe é que a gente ouve as histórias de Jesus para conhecê-lo, por meio do Novo Testamento, tudo que ele fez, tudo que ele ensinou. Portanto, o estudo da palavra vai estar ligado ao conhecimento de Jesus. E a questão do Espírito, da espiritualidade, de estar próximo a Deus, ainda mais importante conhecer a palavra, que a gente tem o Antigo Testamento que nos dá toda a ação de Deus antes da chegada de Jesus. Por isso é muito importante estar firme no estudo da palavra. Na palavra, exatamente. E é interessante também nesta parte, o trecho que vem do Espírito de Profecia de desejar de todas as nações. O irmão White diz o seguinte, a religião que vem de Deus é a única que leva a Ele. A fim de o servirmos devidamente é necessário nascermos do Divino Espírito. Isto purificará o coração e renovará a mente, dando-nos novas capacidades para conhecer e amar a Deus. Comunicar-nos-á a obediência voluntária a todos os seus preceitos. E este é o verdadeiro culto. É o fruto da operação do Espírito Santo. Nem é por iniciativa nossa. Mas, como dizia o pastor no início, se bem se recordam, a nossa disponibilidade é importante. É importantíssima. Mas, avançando um bocadinho, 1 de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Alguém quer ler, por favor? Vamos tentar colaborar. 1 de Crónicas 16, 29. Só um bocadinho, Fernanda, desculpa. Para que se possa ouvir também fora desta... Dai ao Senhor a glória do seu nome, trazei presentes e vinde perante Ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade.
Então a santidade tem beleza, traz beleza. Opa, espero bem que sim. Eu nunca fui bonito. Será que tipo de beleza é que Deus olha? Qual é a beleza que Deus quer ver? É a exterior? Aquela que eu mostro aos outros? É aquela que eu mostro aos outros? É também. Mas não é o tipo de beleza exterior que a grande maioria das pessoas procura. É a beleza de quê? O que é que nós vamos levar um dia para o céu? A única coisa que levamos é o caráter. Então que beleza é que nós temos que ter? É a beleza do nosso caráter. E quem é que embeleza o nosso caráter? Apenas Deus. Apenas o Criador. Não me peçam a mim para fazer ou para desmontar e remontar qualquer aparelho. Não sei fazer. Mas aquele que criou qualquer dos aparelhos, seguramente melhor do que ninguém, é capaz de saber como se pode desmontar e não sobrar peças quando volta a montar. Assim também é aquele que nos criou. É o único que consegue desfazer, voltar a criar e não sobrar nada. É o único. É Deus. Por isso nós devemos adorar Deus de uma forma santa e bela, porque somos criaturas de Deus. Que privilégio. Já imaginaram? Privilégio que nós temos. Agora, sim, Paulo Sérgio, sabem o que é o Alzheimer? É o princípio. Esta questão da beleza foi um texto que me disse muito esta semana, porque um dos fatores, uma das coisas importantes que a exclusividade ou a originalidade da educação bíblica tem é realmente a questão dos valores. E nós muitas vezes pensamos que os valores são só os valores éticos, aquilo que é solidariedade, a amizade, a bondade, mas a estética também é educada. Sim. E quando aqui é um apelo para nós vermos Deus, portanto, na sua beleza por ser santo. O Filipe também disse as questões da criação como sendo bela. Isso é uma coisa que não é fácil de educar. Não é à toa que nós vivemos numa sociedade que tem um gosto muito mórbido pelo que é negro. Nós vemos os miúdos desde o início a apreciarem aquilo que é escuro. Os anjos já não têm a forma do que nós idealizamos o ser belo, mas são anjos que já são caídos. As pessoas têm um apelo para os zombies, têm um apelo para... Quer dizer, os miúdos são desde o início criados a gostar do que é belo. E este aspecto da estética na educação é muito importante. De olhar para Deus como sendo o sinónimo da beleza. E nós, acho que é um bom barómetro, até digo isto com uma certa dificuldade, nós fomos criados na sociedade que temos, vemos a televisão que vemos, vamos à internet ver o que vemos, todos nós temos contracultura aquilo que é a beleza de Deus, sempre na nossa vida. Ninguém está acima de ninguém. Mas é um bom barómetro. Olha, ver se nós vermos a beleza no que verdadeiramente é santo e não naquilo que se opõe à própria santidade. E isto é muito curioso quando nós nos lembramos do exemplo de Cristo. Se há coisa que estas lições todas nos demonstram, é que nós vemos Deus, quando nós queremos saber quem é Deus, olhamos para Cristo. Sim, sim. Digamos assim, o ponto de todas as lições. A educação está no verdadeiro professor. Quem demonstra Deus é Cristo. E Cristo olha para os fariseus, todos direitinhos na sua justiça, e chama-lhes o quê? Sepulcros caiados. Sepulcros caiados. Portanto, aquilo que nós vemos não é a santidade. E, no entanto, vai na estrada e vê um leproso e dá-lhe um abraço. Portanto, a noção de santidade de Deus está para lá daquilo que nós vemos como belo. E é um bom barómetro verificar se nós consideramos aquilo que é santo como sendo bonito ou não. Isso faz lembrar também uma parte do estudo que nós tivemos. O encontro que Jesus teve com aquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Conhecemos essa história, que é muito bonita, muito linda, tem um significado profundíssimo. É engraçado que cada vez que uma pessoa lê, pode tirar um sumo um bocadinho diferente daquele que já tinha até ali. É extraordinário, ok? Agora, esta mulher pensava que adorar era apenas num sítio. Onde é que nós podemos adorar a Deus? Em todo lugar. Em todo lugar. Em todo lugar.
Porquê? Porque Deus, quem deve ser, como dizia o irmão Paulo Sérgio, quem deve ser adorado é Deus. Jesus manifestou o seu Pai de uma forma muito presente. Nós temos essa possibilidade de estudar, através do que está escrito nos Evangelhos. E podemos sempre adorar Deus em qualquer lugar. É uma questão de querermos ver Deus. O que faz a diferença é querer. Então, que tipos de idolatria nós temos hoje em dia? Uma delas é o não querer crer. Olha, estás a jogar com o português. É mais ou menos isto. É o não querer crer, acreditar. E hoje em dia temos tantas coisas que nos estimulam a não acreditar, que se não estivermos com os pés bem assentes no que diz a palavra de Deus, facilmente poderemos crer em novas crenças e fugirmos daquilo que Deus quer. Que o adoremos em espírito, em verdade, com a santidade. Para mim este foi o grande sumo da lição. Não sei se alguém tirou outro sumo da lição. O convite é para que cada um de nós creia em Deus, na sua beleza, e basta olhar ao lado, mesmo se hoje já não é tão belo, ainda há muita beleza que mostra Deus na santidade de Deus. E sendo nós disponíveis para que Deus nos santifique. Espero que tenhamos esta vontade e que cada um de nós possa, dia após dia, continuar a crer no Criador. Esse Criador que está pronto a vir nos buscar muito em breve. E se nós crermos, seremos levados para o céu na beleza da santidade de Jesus Cristo. Muito obrigado pela vossa atenção.